A paz do Senhor, meu querido, vamos dar início a mais uma EBD em Estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança, na Ramirim RN. Ele é pastorado pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo o professor Diego. Nós vamos comentar a lição de adulto, a lição do terceiro trimestre, essa lição tão maravilhosa. Nós vamos comentar a primeira lição desse terceiro trimestre. Essa lição, ela tem como tema central, o principal, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Antes da gente comentar essa lição, eu peço que vocês curtam a aula, curtam o canal, se inscreva no canal, comente a lição, é muito importante. Quando você curte a aula, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas e assim a palavra de Deus ela é pregada aos quatro cantos da terra. A lição que nós vamos comentar, como já foi dito, a lição número 1, ela tem como tema a igreja que nasceu no Pentecoste. A primeira base da lição, sempre digo que é importante, você vai encontrar no textuário da lição, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. A verdade prática nos diz assim: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância. Vai estar lá escrita lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo número 14. Leia com seus alunos, é o que vai dar base ao estudo da lição. É importante essa leitura. A introdução vai nos dizer assim que a igreja nasceu no dia do Pentecoste. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. E esse evento do Pentecoste, lá em Atos dos Apóstolos, foi muito marcante, muito maravilhoso, porque o Pentecoste é uma das festas mais importantes dos judeus. E acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi neste dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os, e foi derramado o poder, e eles falaram em outras línguas. O derramamento do Espírito Santo marcou aquele dia do Pentecoste. A marca inicial da igreja, inclusive, foi naquele dia, como uma comunidade de profetas, como foi profetizado pelo profeta Joel. Olha que Joel, ele profetiza esse derramamento do Espírito Santo, e é muito importante para que você possa entender que está lá escrito lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e nossos jovens terão visões. Essa profecia, ela se cumpriu ali em Atos dos Apóstolos. Mas Lucas, no livro de Lucas, e até em Atos, certo? Ensina que esse acontecimento tem um significado especial a fim dos tempos, pois já havia sido anunciado, pois já havia sido anunciado pelo profeta no Antigo Testamento. Então, o Pentecoste foi profetizado e aconteceu exatamente, não foi, né, irmão Diego? Como foi predito. Que a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, acontece. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Não é isso, irmão Diego? Exatamente. E no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver a natureza do Pentecostes bíblico, a natureza divina, né? O caráter divino. É importante ver o comentarista ressaltar esse aspecto, porque, como muito bem falou nosso irmão Salomão, esse trimestre estudaremos a igreja em Jerusalém. E ela inicia não por vontade humana, mas o que muitos teólogos concordam ser a inauguração
da Igreja do Senhor Jesus, na forma como a conhecemos, se dá no Pentecoste por uma natureza ou por uma atividade divina, né? Acontece no tempo profético, profetizado, nos dias de Pentecostes e por iniciativa de Deus. Verdade. Então, a natureza divina desse evento. Aqui o comentarista vai comparar o que acontece ali, onde se viu línguas repartidas como que de fogo, com o que acontece no Monte Sinai, relâmpagos, trovões, terremotos, fumaça, e tudo isso para manifestar a glória de Deus. Isso é classificado teologicamente como uma teofania, né? Qualquer forma visível da apresentação da glória de Deus e visível no mundo físico. Mas aqui nós vemos de forma espiritual ali no Pentecostes um vento impetuoso que não é visível, apesar de ser perceptível. Toma aquela casa e todos são cheios do Espírito Santo. E são vistas línguas repartidas como que de fogo. Então, esse paralelo aqui é só para mostrar que Deus se manifesta mais uma vez nesse episódio por sua iniciativa. No dia de Pentecostes, então, derrama do seu Espírito sobre toda a carne que ali estava. Isso cumprindo o que diziam as profecias, né? O comentarista conclui esse primeiro ponto citando Deuteronômio 4:36. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras do meio do fogo. E esse fogo aqui visível, né? Um fenômeno físico, né? Surgido, é claro, por uma natureza espiritual, mas fisicamente visível. Muitos estudiosos chamam também a atenção para isso. O caráter do Pentecostes é essencialmente espiritual, muito mais profundo e poderoso do que o do Monte Sinai. Apesar de no Sinai se ver trovões, relâmpagos, terremoto, nuvem, queridos, esse episódio de Pentecostes é espiritualmente mais profundo. Deus inaugura um tempo que é muito superior ao que foi inaugurado pelo episódio do Sinai. Então, o último aspecto desse primeiro ponto da natureza divina do que acontece aqui é nós observarmos o trabalhar de Deus, porque aqui está acontecendo algo mais importante e mais profundo que não tem aparência humana, que não teve o condão de causar o impacto que causou o Monte Sinai nos israelitas. Mas o que está acontecendo aqui é mais importante do ponto de vista do calendário da redenção e do ponto de vista do calendário de Deus. Então, a natureza divina desse episódio e o seu caráter essencialmente espiritual marcam esse que é o episódio mais importante da história da igreja. É verdade. Como o evento não foi obra humana, o autor da lição ele dá uma sequência aqui muito importante, que no segundo ponto vai dizer um evento paralelo ao Sinai. Quer dizer, parecido, equivalente à Bíblia, o Antigo Testamento, reflete o Novo Testamento. A resposta está no Novo Testamento. A essa união, não há uma contradição, mas há uma união concordando ou corroborando com o Antigo Testamento. Ele diz aqui que assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes da história, vocês vão ver que há um pouquinho de diferença, há uma diferença do Sinai para o Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, há uma pequena diferença. Ele diz aqui na sequência que o povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda,
O Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Foi esse encontro, essa união, quando o Espírito de Deus desce e toma conta, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram novas línguas, como o professor Diego falou aqui. Mas houve uma pequena diferença do Monte Sinai. Ele diz aqui, no Pentecoste, portanto, a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra. Olha só a diferença. Aqui no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita nos seus corações. Como é que encontramos essa confirmação? Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, diz assim, porque já é manifesto que vos sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Olha só a diferença do Monte Sinai. Mas isso era cumprindo a palavra do Senhor, Monteiro. Exatamente. E o terceiro ponto desse primeiro tópico, centrada em Cristo e nos tempos finais. É muito importante nós observarmos o alinhamento do que acontece aqui, como já dissemos, com o calendário, né, profético estabelecido nas festas judaicas. Porque, veja, Jesus morre na Páscoa, logo após a festa dos pães asmos. Ele ressuscita no dia das primícias e a igreja experimenta o Pentecostes, ou é inaugurada o dia de Pentecostes, acontece justamente no cumprimento do 50º dia após a ressurreição de Cristo. Isso mostra para a gente o cumprimento profético essencial aqui desse episódio. E uma coisa que não podemos deixar de notar é que no calendário judaico, a festa que existe após o Pentecostes é a de trombetas. E nós aguardamos a última trombeta, como Paulo se refere a esse episódio, o do arrebatamento. Mas, olhando para o Pentecostes, nós vemos então esse cumprimento e a anunciação do que estamos por experimentar. Em termos de igreja, os últimos dias é já o momento dos últimos dias, como Pedro afirmou, como Paulo afirmou, apontando para a volta iminente de Jesus. Então, esse período em que vivemos é marcado por essa característica. Se não vejamos que a festa de Pentecostes, no calendário judaico, celebra a colheita, e o que temos agora é justamente isso. Não podemos esquecer que Jesus olha e fala para os seus discípulos, pedindo que eles orem, para que o Senhor envie ceifeiros para a seara, que já está branca. Muitos, são poucos, a seara é grande, e são poucos os ceifeiros. Então é curioso notar que a igreja é inaugurada na festa da colheita, então, centrada em Cristo Jesus. O cumprimento das Escrituras, fiel, e ao último detalhe, em Cristo e na sua morte, que é o evento mais importante na história da humanidade, cumpriu as Escrituras, assim como também a manifestação do Espírito Santo. E tudo isso apontando para a redenção. O Espírito Santo e a descida dele só é possível pela completude e a perfeição do ministério de Cristo Jesus. É depois de ressuscitar que Jesus sopra sobre os seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Agora é dada uma autoridade, uma legalidade, e é permitido que isso seja experimentado por meros homens, como eu e você, que crendo em Cristo Jesus podemos também receber o Espírito Santo. O sopro que Cristo deu continua ecoando por toda a eternidade. E aquele sopro, queridos, não era somente um símbolo para a recebida do Espírito Santo,
mas era um apontamento profético para o fato de que estávamos mortos, mas agora recebíamos vida em Cristo Jesus. Porque Jesus é o Deus que soprou fôlego de vida. E o comentarista conclui esse ponto dizendo: ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Uma referência a Pedro, que no seu discurso deixa muito claro, cheio do Espírito Santo, ele fala profeticamente que vivemos esses dias profetizados por Joel, e ele se refere a ele, ou a esses dias, como os últimos dias. Com isso concluímos o primeiro tópico, que resumidamente nos diz assim que o Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina, certo? Centrada em Cristo e nos tempos finais. O segundo tópico da lição, ele diz assim: o propósito do Pentecostes bíblico. Primeiro propósito é promover a verdadeira adoração. Promover a verdadeira adoração. Olhe como o tema é maravilhoso. O Pentecoste não é para me promover. Glória a Deus. Alguém que busca ser cheio do Espírito Santo não é para que ele seja bem visto, as pessoas vejam ele diferente. Não, é para adoração a Deus, para servir de adoração a Deus e no ministério de Deus, certo? Então, as manifestações externas, como o som, ou o vento, ou o fogo ocorrido no Pentecoste, prende nossa atenção. Por quê? Veja só, contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Ele produz vida, produz amor, produz poder do alto para a realização da obra de Deus aqui na terra, não para no alto nos promover. E um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Lá em Atos capítulo 2, versículo 11, que diz assim: temos ouvido as nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha só, as grandezas de Deus. Promover a adoração. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. Logo, quando alguém é cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, e o propósito dele não for adorar a Deus, não é bíblico. É dele mesmo. A Bíblia diz que no final dos dias, no final dos tempos, vai escutar de Deus: não vos conheço. Alguém vai dizer: mas em teu nome fizemos maravilha, curamos enfermos, expulsamos demônios, falamos em outras as línguas. Não vos conheço. Porque fez para auto se promover. Isso não é do agrado de Deus. Diz assim a lição: de fato, quando os gentios experimentaram um Pentecostes, eles também magnificam a Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito Santo, bem as graças, dá graças a Deus. Glória a Deus. Logo, o Pentecoste promove o verdadeiro louvor, ou a verdadeira adoração. Então, um dos propósitos do Pentecoste é promover a verdadeira adoração. Glória a Deus. E o outro, testemunhar. É uma natureza que o cristão experimenta transformada, sente o desejo também de falar do amor de Cristo Jesus. Aquilo que de graça recebemos, de graça damos. Né? O Pentecoste tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. Tem uns hinos antigos, que falam sobre isso, trabalhar até Jesus voltar.
E a gente não pode perder de vista que o propósito de ser cheio do Espírito Santo, queridos, tem fundamentalmente a intenção de nos capacitar para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Quando Jesus fala aos seus discípulos, ele dá ordem para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E fica clara a necessidade de que, para que antes que eles testemunhassem em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e por e até os confins da terra, eles precisariam ser cheios do Espírito Santo. Então Jesus ordena as coisas e diz aos seus discípulos que esperassem em Jerusalém. Isso diz para mim e para você, querido irmão, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para testemunhar de Cristo Jesus. Não podemos esquecer que na origem da palavra que Cristo usou, testemunhar vem do grego martire. E essa palavra remete ao anúncio do Evangelho mesmo com perseguição e sofrimento. Testemunhas de Cristo que nós somos. Então, o comentarista conclui esse ponto aqui dizendo: para cumprir essa missão, necessitamos de poder para testemunhar. De fato, é isso que acontece depois do Pentecostes. Cheios do Espírito Santo, os discípulos, os apóstolos, agora saem pelo mundo falando do amor de Deus, da redenção e anunciando o Evangelho com poder e ousadia, como está registrado no livro de Atos. Amém. Com isso concluímos o nosso segundo tópico da lição. O resumo dele diz assim que o propósito do Pentecoste bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar, para sermos testemunhas do nosso Deus aqui na terra. É um dos propósitos principais do verdadeiro Pentecoste bíblico. O terceiro tópico da lição tem como tema características do Pentecostes bíblico. Vamos ver essas características. A primeira característica é uma experiência específica, é o primeiro ponto do terceiro tópico. Diz assim, em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Quer dizer, naquele dia o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. E essas pessoas já eram regeneradas. O que ele quer dizer essa experiência específica? Quer dizer que foram pessoas, antes de ser batizadas no Espírito Santo, já eram regeneradas, já passou pela regeneração, já nasceu de novo, já tinha o seu nome escrito no livro da vida. Por isso que ele diz aqui em Atos, Jesus já havia dito que eles já estavam limpos pela palavra. Lá em João capítulo 15, o versículo 3, que diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O próprio Jesus já está confirmando ali, estáis limpos pela palavra, quer dizer, já está regenerado. Ele diz mais aqui, e os seus nomes já estavam escritos no céu. Lucas, capítulo 10, versículo 20, nos diz assim, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitais os espíritos, alegrai-vos antes, pois está o vosso nome escrito nos céus. Aleluia, glória a Deus. Então, Cristo aqui testemunha que o nome dele já estava escrito. Então, para ser revestido do poder, ser cheio do poder, ou ser batizado no Espírito Santo, é preciso passar pela autêntica regeneração, nascer de novo. Jesus as mudou, era portanto crentes, contudo Jesus as mudou a esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. Mesmo eles regenerados, nascidos de novo,
Jesus dá a ordem, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Revestido é o poder de Deus para realizar a obra de Deus aqui na terra. O Pentecoste bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz promoveu a bênção pentecostal. Então, o Pentecoste, o batismo no Espírito Santo é diferente da regeneração. É distinto, diferente. Não é igual. Primeiro precisa ser regenerado e depois ser revestido de poder, irmão. Isso. E no segundo ponto nós vamos explorar um pouco mais essa característica. Uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas. É importante nós olharmos para essa realidade bíblica no livro de Atos, a de que o batismo no Espírito Santo tem como evidência externa ou evidência física o falar em novas línguas. Nós vemos esse padrão se repetir na igreja primitiva. Nós vemos outros relatos apontando para o fato de que o enchimento do Espírito Santo tinha como evidência imediata, externa e visível o falar em novas línguas. A experiência de Paulo com os crentes em Éfeso, que, sendo batizados, falaram novas línguas. O que Paulo ensina aos coríntios, tudo isso aponta para essa realidade teológica e doutrinária. O batismo no Espírito Santo bíblico tem essa evidência, queridos. E aqui nós vemos o comentarista dizer o seguinte: não há dúvidas de que outros resultados ou evidência do batismo no Espírito Santo se seguem. Contudo, foi o falar em línguas, não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. E aqui citando a experiência de Pedro ao visitar Cornélio. E lá ele viu os gentios sendo cheios do Espírito Santo e concluiu que eles haviam sido batizados por causa da evidência de vê-los falando em línguas estranhas. E esse fato é usado como argumento para justificar o batismo em águas dos gentios, quando Pedro é questionado sobre isso. Então, queridos, esse é um fato que Pedro usou para apontar para a realidade de que os gentios haviam sido batizados no Espírito Santo. Isso nos deixa de forma clara e patente essa realidade. Falar em línguas é a evidência externa do batismo no Espírito Santo. Pedro ainda conclui o seu discurso justificando o batismo em águas de gentios, dizendo: como eu poderia negar o batismo em águas àqueles a quem Deus batizou no Espírito Santo? Irmão Salomão. Verdade. E nesse terceiro ponto, do terceiro tópico, ele dá uma sequência, ele continua a falar nessa mesma experiência, sobre uma experiência definida e contínua, que contínua está dizendo que é contínua, vai seguindo. E no terceiro ponto diz as línguas e o amor. Dá uma sequência muito bem sobre isso. A evidência física inicial inicial ou final, sinal do batismo, quer dizer, inicial e sinal do batismo no Espírito Santo foi falar em outras línguas, como o nosso irmão Diego falou aqui, o professor Diego falou. Não tem como fugir dessa realidade, não tem, certo? As línguas que aconteceu aqui em Atos capítulo 2, inclusive, Atos fala muito bem, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, falaram grandes línguas diferentes, de vários idiomas diferentes. Ali tinha pessoas de muitos países, muitas línguas diferentes. E conforme o Espírito Santo ia concedendo, eles iam falando no mesmo dialeto dessas pessoas que estavam lá presentes.
Então ele fala, é uma evidência do batismo no Espírito Santo, é falar em outra língua. Não foi uma grande alegria ou um amor que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que, lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, ele diz assim: o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é uma clara comprovação que é preciso sim falar em outras línguas, que é uma comprovação do batismo no Espírito Santo. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal, e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Então ele retrata aqui o amor como essa união com Cristo, esse crescimento espiritual, essa comunhão que se dá cada vez que a gente tem essa comunhão com Cristo. O amor aparece muito mais. As pessoas veem o amor na nossa vida. Com isso, esse terceiro tópico, um resumo dele, diz assim que o Pentecoste bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são a evidência do enchimento do Espírito Santo, irmão Diego. Exato, e dessa forma nós chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. O comentarista, eu vou ler só a primeira frase, diz assim: como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. Eu acho lindo como isso é o cumprimento do que disse João, né? Que batizava com água, mas viria aquele que os batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Então, queridos, olhando para esse trimestre que temos à frente, nós estudaremos sobre a igreja em Jerusalém. Essa igreja inaugurada com a descida do Espírito Santo. Fica nítido que Deus tem um plano claro para a sua igreja. Ter nessa igreja vasos cheios da sua presença. Ficou nítido nesse episódio e por tudo o que Jesus orientou os seus discípulos, que era um requisito para uma igreja triunfante, que avança sobre as portas do inferno sem temor, ser cheia do Espírito Santo. Nós vamos ver muitas características da igreja primitiva nesse trimestre. Muitos aspectos que não estão no livro de Atos somente como um quadro utópico. Eu também compartilho com a mesma opinião do autor dos comentários da Bíblia Pentecostal. Na verdade, o livro de Atos não está lá como o modelo do passado, mas como um modelo do presente, de como Deus gostaria que a sua igreja fosse por toda a história, cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, cheia de frutos de justiça e cheias de obras de comunhão e graça. Então, não é um quadro estático do passado, mas um modelo que Deus deixa para o tempo de hoje, uma igreja cheia do Espírito Santo, como a igreja em Jerusalém. É verdade. E quando essa igreja tem essa unção do Espírito Santo na sua vida, ela vai cumprir com êxito a devida a esse propósito que Deus deixou para a igreja, né? Pregar o evangelho a toda a criatura. Ser uma igreja amorosa, bondosa, que acolhe bem os que chegam até ela. Então é importante sim ter o Espírito Santo na nossa vida, sermos cheios do Espírito Santo. Cada vez que a igreja, né, irmão Diego, ela tem essa característica, ela reflete o rosto de Cristo aqui na terra. E a gente precisamos disso mesmo, que as pessoas vejam Cristo em nós. E através do revestimento de poder é que a gente pode mostrar Cristo em nossa vida e também na vida da igreja. Amém. Com isso concluímos essa aula tão maravilhosa. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e fique conosco. Já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.